final desse curso, gostaria de agradecer muito a cada um de vocês que tiveram a paciência de ficar até o fim ao longo dessas 39 aulas que tivemos sobre a fé explicada, passando por todos os conteúdos principais do nosso catecismo, mas eu não poderia deixar de registrar um agradecimento especial a todos aqueles que diretamente contribuíram para que tudo isso aqui acontecesse. E, para não esquecer de ninguém, acabei anotando os nomes das pessoas que foram diretamente responsáveis, seja por incentivar, apoiar, organizar, fazer os cortes, fazerem as artes, pela iluminação, por microfone, pela câmera, tudo, absolutamente tudo. E pelos cenários, inclusive. Então, gostaria de nominalmente agradecer a cada um deles, agradecer a Thalita, a Débora, a Mariana e o Gabriel Ratacaso, a Mariana e o Bruno Gachagen, agradecer a Mariana e o Carlos Arazaki, agradecer ao Rodolfo, a Gabi, agradecer a Daniele e o Antônio, a Alecrim, a Manu e o Antero, agradecer ao Padre Paulo Sérgio Vieira Leite, que generosamente cedeu a sua paróquia Bom Jesus do Arraial, na Harmonia, em Recife, para que gravássemos os primeiros episódios desse nosso curso. Agradecer ao Padre Jorge Ramos e ao Centro Cultural Casa Nova, aqui em Brasília, o lugar onde nós estamos gravando essas últimas aulas do nosso curso. Enfim, agradecer a todos vocês que rezaram por essa iniciativa, que nos apoiaram, que se inscreveram no canal. A todos vocês, muito obrigado, que Deus os abençoe, e dizer, por fim, que sem vocês, nada disso teria acontecido. Até mais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Chegamos à última aula do nosso curso, a aula de número 39, na qual nós veremos rapidamente a Bíblia, a Sagrada Escritura, a tradição, o magistério da Igreja. Mas gostaria de fazer um convite, o último dessa nossa série, para que você se inscreva no nosso canal. Se depois de 39 aulas você ainda não se inscreveu, estava esperando aí para ver se esse curso valeria a pena com a sua última aula, olha, de antemão já garanto, vale. Não pelo mérito desse que está falando com vocês, mas pelo mérito do autor do próprio livro, o Léo Treze. Então, olha, se inscreve nesse canal, ativa as notificações para futuros projetos, compartilha esse curso, curte, comenta nas aulas aí que eventualmente você tem dúvida, participa, porque através desse engajamento de vocês, essas aulas vão ser sugeridas para mais e mais pessoas e vamos levando aí gratuitamente boa doutrina para o maior número de pessoas possíveis, evangelizando através das redes sociais. Assim, eu conto com a ajuda de cada um de vocês e na certeza dessa ajuda, na certeza de que, enquanto eu estou falando, vocês já estão fazendo isso. Sem mais delongas, vamos voltar as nossas atenções para esse último capítulo tão esperado por nós ao longo desse tempo de curso, um ano, um pouco mais de um ano, em que nós nos dedicamos a estudar sobre o catecismo, a fé católica, e agora, finalmente, estamos diante do nosso última aula. Podemos chegar ao céu sem ler a Bíblia? Sim, a resposta é sim. Talvez essa resposta pode nos chocar, porque nós partimos dessa certeza, e é verdade, de que a Sagrada Escritura é a palavra de Deus que nos foi revelada ao longo da história, ao longo dos séculos. Tudo bem. Mas, se não fosse assim, os analfabetos, por exemplo, não teriam sequer esperança. Se a leitura da Bíblia fosse necessária para ir para o céu, isso não significa dizer que ela não nos ajuda. É óbvio que ajuda. É óbvio que ela é muito importante. Mas estamos falando de necessária. Se ela fosse necessária para ir para o céu, a maioria das pessoas que viveram antes, inclusive, da invenção da imprensa, ou seja, que tinham pouquíssimo acesso aos livros físicos, porque eram caríssimos,
em virtude dos copistas que tinham que fazê-lo, etc., do próprio material, e que remonta a uns 500 anos atrás, mais ou menos, também se veriam em grave apuro de não chegar no céu. Sabemos que Deus não fez depender a nossa salvação das nossas possibilidades de ler ou ter uma Bíblia. Jesus não ordenou aos seus apóstolos: ide e escrevei tudo o que eu vos disse para que todos possam ler. Não. O que ele disse foi: ide e pregai. Ide e ensinai. As suas verdades iam difundir-se principalmente por meio da palavra falada. É certo que alguns dos apóstolos e seus companheiros, como o caso de Marcos, Lucas, passaram a escrito muitas coisas referentes à vida e à doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas os ensinamentos orais dos apóstolos eram tão palavras de Deus como os ensinamentos escritos que encontramos no Novo Testamento. Os ensinamentos orais dos apóstolos, eles foram transmitidos de geração em geração por meio dos papas, por meio dos bispos da Igreja Católica. A palavra latina traditio designa algo que se entrega. E por isso, os ensinamentos orais que os apóstolos entregaram para serem transmitidos chamam-se de tradição, tradição da Igreja. A tradição que se baseia em Jesus e nos seus apóstolos é uma fonte das verdades divinas de igual categoria com a Sagrada Escritura. Os ensinamentos orais dos apóstolos foram, em grande parte, registrados por escrito por escritores cristãos dos primeiros tempos, a quem chamamos de padres da Igreja. A Bíblia e a tradição não são duas fontes separadas de verdade cristã. Para nós, como para os nossos irmãos separados, os protestantes, a Bíblia é a regra da fé. Mas para nós, é a Bíblia tal como é interpretada pela ininterrupta tradição da comunidade cristã, a Igreja. Nas confissões protestantes, a Bíblia é interpretada por cada indivíduo conforme as suas luzes pessoais. Há um ditado que diz que quem trata de se curar a si mesmo tem um tolo por médico. Com maior razão, poderíamos dizer que aquele que se erige a si mesmo como o próprio Papa tem um tolo por guia espiritual. O ignorante, o inescrupuloso, o egoísta, eles podem torcer a palavra de Deus e fazê-la dizer tudo aquilo que ele gostaria que dissesse. Ou seja, adaptá-la ao seu discurso, manipulá-la como lhe convém. O ponto que queria deixar claro é o de que a tradição tem importância essencial e que temos necessidade da voz viva de Cristo na sua igreja para que nos interprete as Sagradas Escrituras. Uma simples introdução à verdadeira questão. Lemos a Bíblia? Só porque a Bíblia não é o único caminho de salvação, como acabamos de ver, não devemos concluir que não há lugar para ela na nossa vida espiritual. A Bíblia não é tudo, mas é um grande algo que nenhum católico interessado no seu progresso espiritual pode ignorar. Deus inspirou os autores dos livros sagrados para que escrevessem o que escreveram. E ao escrevê-lo, Deus preservou do erro por um ato especial de sua providência. Depois, por um novo ato de sua providência, fez com que esses livros escritos sobre a sua inspiração se conservassem através de milhares de anos ao longo da história, de gerações sucessivas. Finalmente, também, pela inefável autoridade de sua igreja, indicou quais, dentre os livros aparentemente sagrados, foram os únicos realmente inspirados por ele. Esta é a Bíblia, da palavra grega biblium, que significa o livro, né? Biblioteca, o conjunto de livros. Ela contém 73 divisões, ou 73 livros, conforme são chamados, alguns dos quais são omitidos em certas edições protestantes da Bíblia. Escrita por autores diferentes, todos inspirados por Deus, é óbvio, a Bíblia começa pelo livro do Gênesis, atribuído ao patriarca Moisés, e termina com o livro do Apocalipse, escrito pelo apóstolo São João. A Igreja faz um uso muito amplo da Bíblia na sua liturgia. Muitas partes da missa e do ritual dos sacramentos, grande parte da liturgia das horas e outros ritos oficiais foram tirados da Sagrada Escritura.
A Bíblia é também um livro precioso para a pregação sacerdotal. A maioria dos sermões ou homilias não são senão comentários a alguma verdade básica contida na Sagrada Escritura. O nosso fim da nossa vida aqui é progressivamente nos configurarmos a Cristo. Nós que no batismo recebemos o nome de cristãos, recebemos também uma missão. Essa missão é de se configurar cada vez mais perfeitamente a nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa semelhança com Cristo nos dará a chave para alcançarmos a unidade de vida, para vivermos uma vida coerente, que faça sentido. Isso significa pensar como Cristo pensa, julgar como Cristo julga, falar e agir como Cristo falaria e agiria. E não podemos nos moldar segundo a imagem de Cristo se não o conhecemos bem. Para conhecê-lo, o melhor caminho é o Evangelho, onde estão contidas as palavras que nos transmitem a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. Melhor que a imagem de segunda mão que possamos extrair de sermões e de livros de espiritualidade é a imagem sem aditivos, que dele nos dão os 4 evangelistas. Depois, nas epístolas de Paulo, Pedro, Judas, Tiago e João, encontraremos os ensinamentos de Cristo desenvolvidos, especialmente a doutrina sobre a lei da caridade. Voltando ao Antigo Testamento, encontraremos nos seus livros históricos o grandioso plano de Deus para a salvação do homem, que veremos manifestar-se lentamente ao longo de muitos séculos. Nos livros proféticos, veremos Cristo vir até nós como uma sombra que se projeta sobre a parede de uma casa. Nos livros sapienciais, acharemos os princípios de uma conduta para uma vida virtuosa, que Deus incutiu na humanidade através dos longos períodos da experiência humana. Tudo isso e mais encontraremos na Bíblia. Se a lermos regularmente na atitude de reverência e oração que a palavra de Deus exige. Mesmo uma tradução da Bíblia feita por escriturista católico só pode ser utilizada pelos católicos depois de uma aprovação oficial da Igreja. Vemos, pois, que é a hora de escolhermos uma Bíblia. Não se trata de optar simplesmente se é uma tradução católica ou protestante, mas por uma versão aprovada contra uma que não tem aprovação. Mas interessa muito que a tenhamos e a leiamos. Se ainda não o fizermos, comecemos a fazê-lo hoje, pois só vamos conseguir cumprir aquilo que Cristo espera de nós, essa perfeita configuração nossa a Ele, se lermos a vida de Cristo. Pois, lendo-a, nós vamos conhecê-lo e vamos progressivamente mais agindo como Ele age, pensando como Ele pensa, falando como Ele fala, e assim a obra da nossa santificação vai acontecendo em nós e através de nós, pela graça de Deus. A todos vocês, muito obrigado por pacientemente nos acompanharem ao longo dessas 39 aulas que compõem o nosso curso da Fé Explicada. Chegamos ao fim, mas esse é o fim desse curso, que possa ser o início desse interesse cada vez maior na vida de vocês pelo estudo acerca da doutrina, pelo estudo acerca da fé, e por cultivar e buscar cada vez mais uma vida de oração maior e cultivar essa vida de intimidade com o Senhor. Peço que compartilhem esse material, que rezem para que produza frutos abundantes, pois é a graça de Deus que vai atuando através dele, e que possam também rezar por esse ministério para que Deus o inspire e com docilidade nos deixemos nós guiar pelos caminhos que Deus quer e espera. A todos vocês, mais uma vez, muito obrigado. Fiquem com as bênçãos de Deus, nosso Senhor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.